Então, pessoal, a pedido do professor Henry, eu tô aqui gravando essa videoaula para mostrar para vocês como fazer uma UI, tá? Aqui eu vou usar o Tkinter, tá? O professor falou para mim fazer no PyCharm, no PyCharm, tô louco. No Pygame, mas o Pygame eu acho um pouquinho mais complicado, eu acho que aqui fica um pouco mais fácil de vocês pegarem e acho que dá para qualquer um fazer, desde que entenda aqui algumas condições que vocês ainda não estudaram, tá? Então, por exemplo, aqui tem um dicionário, tá? Aqui tem um lambda, mas é algumas coisas que a gente pode só absorver ali do próprio Tkinter e não entender realmente o que está acontecendo ali atrás, mas utilizar o Tkinter normalmente, tá? Ah, então eu vou começar um código novo aqui, tá? Esse código aqui é só para mostrar para vocês o resultado. Deixa eu mostrar, né, como é que fica antes. Então, ele faz a matriz aqui do campo minado, com o número de tiles que a gente quer. Então, aqui 8 por 8, né, o tamanho do botão 32 pixels. E ele faz aqui. Quando a gente clica, ele fica ou vermelho ou verde. Caso tenha uma bomba, ele fica verde. Caso não tenha uma bomba, ele fica vermelho. No caso aqui, não distribui da forma certa, né? Eu fiz só um random aqui para saber se tem uma bomba ou se não tem uma bomba. Ele só aleatoriza true ou false ali rapidão. Então, beleza, então vamos criar aqui um UI campo minado, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é lá from tkinter import asterisco. Esse asterisco quer dizer que a gente está importando diversas coisas do tkinter ao mesmo tempo, tá? Outra coisa muito importante, esqueci de avisar. Nesse tutorial eu vou mostrar para vocês meio que como usar o Google também, tá? Porque o tkinter eu não tinha usado ainda, eu fui pesquisando todas as coisas ali para conseguir fazer o botãozinho e saber pesquisar é uma coisa muito importante, tá? Então se a gente vier aqui e colocar how to make a button in Python, ele vai aparecer aqui, ó, a primeira coisa, tá? Python tkinter button. Então, para iniciar aqui, a gente tem esses daqui são os parâmetros de entrada da função, tá? Então a gente pode mudar diversas coisas. Aqui, por exemplo, o background é a cor do meu botão, tá? O highlight color, qual que é a cor do texto quando eu passo o mouse por cima do botão. Então vocês podem deixar estilizado, bonitinho aí, tá? Mas o básico é aqui, ó, a gente precisa inicializar a nossa tela. Então vamos inicializar a nossa tela aqui. Window igual a TK minúsculo. Eu sempre boto ponto e vírgula, vocês vão ver eu fazendo isso várias vezes, mas é porque eu venho do C, tá? E aí a gente precisa definir o tamanho da tela, beleza? Então esse daqui é o tamanho da tela, no caso aqui é 200 por 100. E como a gente já sabe usar o format, né, a gente pode fazer aqui algo legal, que é mudar o tamanho da tela. Então eu posso dizer aqui que é 100 em X e 100 em Y. E aí se eu fizer aqui que window.geometry, então é a funçãozinha ali para criar a tela, e aí ele pede uma função. Se vocês verem eu fazendo isso daqui também para o format, é porque no C Sharp é assim. Então aqui a gente pode usar format, colocar o X, vamos ver, ele separa aqui com um X, então vai ser X, X e daí Y, beleza? E aí a gente já pode criar, já criou a nossa telinha ali, né? Se eu rodar, eu acho que não vai funcionar, porque precisa colocar o loop, mas vamos dar uma olhada. Rodei o errado. Ó, ele não aconteceu nada porque a gente não chegou a fazer o loop, tá? E essa parte aqui é muito importante. Sempre que a gente desenha alguma coisa na tela, a gente precisa fazer com que essas coisas que estão na tela, elas atualizem de tempos em tempos, tá? Então, quando a gente trata de jogo, de interface, a gente precisa de um loop que esteja acontecendo quando é uma interface, pode ser em devidos momentos, mas quando é um jogo, ele está acontecendo a todo momento e a gente precisa alterar as variáveis dentro desse loop para as coisas mudarem na tela, né? Então, vamos colocar aqui que o window main loop. E aí, vamos rodar aqui para ver. Ele criou a nossa telinha ali, tá? Bem pequenininha. Se a gente mudar agora aqui o X para, por exemplo, 1000 e 1000, a nossa tela fica bem maior, tá? Então esse daqui é o espaço que a nossa tela tem, o tamanho em X e o tamanho em Y. Se eu colocar aqui um tamanho em Y menor, ela vai ficar esticadona, tá?
Então o que a gente precisa fazer aqui? A gente quer um tabuleiro de campo minado, né? Então a gente pode definir qual é o tamanho desse tabuleiro, certo? Então eu vou dizer que aqui o board ele tem o tamanho 8 por 8. E aí a gente pode definir um tamanho do botão, certo? Então o tamanho do botão vai ser aqui button size igual a 32, igual eu fiz lá no outro exemplo, tá? Tô só recriando outro exemplo aqui. Quando a gente faz isso daqui, a gente consegue, por exemplo, calcular qual vai ser o tamanho de 8 botões na tela. Por quê? 8 vezes 32 vai dar o tamanho dos 8 botões enfileirados. Então a gente pode colocar aqui board 0 vai ser vezes 0 por quê? Porque eu estou acessando o index 0 da minha lista. Então o index 0 seria esse, o index 1 seria esse, né? Eu vou colocar aqui diferente, 8 por 10, pra gente, na verdade, vou colocar 10 por 8. Vou colocar 16 por 9 para mostrar que vai ficar no tamanho da tela certinho, tá? Então, em X vai ser 16 casas e em Y 9 casas. Então a gente bota aqui board 0 vai dar pra gente o 16 vezes o 32 ali que é o tamanho, o tamanho do botão que é 32, tá? E a gente pode fazer isso daqui embaixo. Não copiem e colhem as coisas, façam na mão para vocês lembrarem como faz. Eu estou fazendo porque no tutorial tem que ser rápido, né? Então, se a gente rodar isso daqui agora, ele vai ficar ali de um tamanhozinho específico. Se eu colocar mais casas, então se eu colocar 32 e 18, ele vai dobrar o tamanho da minha tela, beleza? Vou deixar aqui por enquanto 8 por 8, igual eu fiz lá no outro. E aí a gente tem já a tela daquele tamanho específico, beleza? Para a gente fazer um botão, a gente precisa aqui, ó, usar o button, tá? Isso daqui é como se a gente estivesse instanciando um novo botão, ou seja, instanciar quer dizer que a gente está criando um objeto. Pensando lá na área de jogos, a gente estaria, por exemplo, colocando uma nova árvore no chão, ou spawnando uma nova bala de dentro da arma, tá? Então aqui é como se a gente estivesse criando um novo botão, tá? E daí a gente guarda esse novo botão dentro dessa variável b. Então, a gente vai criar aqui um botão. Vamos colocar aqui que new button vai ser igual a button. E esse botão recebe algumas funções, tá? Vamos dar uma olhada aqui, que elas são... essas são todas as opções, tá? Mas ele tem aqui, ó, a primeira que é necessária, tá? Que é o parente, tá? Essas options aqui são todas essas outras opções aqui, tá? O parente a gente precisa definir e o parente desse botão vai ser a própria janela, tá? Então, vou botar aqui a janela que a gente criou lá em cima como parente desse botão. Se eu rodar agora, não vai aparecer o botão. Por quê? Esse pack aqui é o que faz o botão aparecer, tá? Por enquanto a gente vai deixar aqui esse pack, mas já vou mostrar para vocês como posicionar certinho o botão na tela, tá? Então, olha lá, tá lá nosso botão. Esse daqui é o nosso botão, tá? Ele não tem tamanho, não tem nada, porque a gente só criou um botão sem nada, né? Parente da janela, e esse pack aqui, ele centraliza o teu botão, tá? Então, agora a gente quer saber como posicionar um botão na tela. Então a gente bota aqui. Agora a gente já sabe que a gente está usando a biblioteca tkinter. Então a gente pode colocar tkinter position button on window ou canvas. Ali, ó, on canvas, ele já apareceu on canvas. Place button on canvas. Então aqui ele tem outra pergunta mostrando, vamos ver. Ele usa o pack aqui também, né? Não é isso que a gente quer. Vamos trocar place para position by pixel. Então a gente quer posicionar ele numa posição aqui, ó, por coordenadas, beleza? Então vamos ver aqui. Vamos achar aonde a gente quer. O que a gente quer aqui. Widget height. Row. Grid, provavelmente, né? O axis scroll seria vamos ver aqui, self axis scroll, porque isso daqui vocês não estudaram isso ainda, mas é uma classe, tá? Isso daqui é uma classe que seria, por exemplo, um frame de imagem, tá? E quando ele inicializa esse frame de imagem, ele
cria um novo frame. Ele pega o caminho para a imagem, aí ele cria um tamanho baseado no tamanho da tela. E aí aqui ele cria um scroll bar, tá? E aí ele bota esse scroll bar no grid. Então esse scroll bar provavelmente é um objeto posicionável. Se a gente colocar aqui grid tkinter, tkinter grid, ele vai mostrar aqui pra gente que é possível posicionar, por exemplo, um botão, né, com a grid, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse nosso new button, em vez de pack, a gente vai colocar aqui grid. O tamanho da nossa tela é 8 vezes 32, então vamos colocar 4 vezes 30 vezes button size e 4 vezes button size. Beleza. Opa, grid usa 3 argumentos, então a gente grid usa 3 argumentos. Takes 1 to 2, but we're given 3. Widget row e column. Vou só rodar aqui pra ver. 32 e 32, ele ficou bem na meiola ali. Vamos trocar aqui e colocar um 320, 320. Ele não mudou o lugar, então o grid não funciona. Vamos ver aqui. Position button screen by pixels tkinter. Set the pixel location of a button tkinter. Então button place, tá? E daí a gente consegue colocar aqui por x e y. Então button place. Isso daqui vai ser x, isso daqui vai ser y. Vamos rodar. Ele foi para fora da tela. Vamos colocar aqui 120, 120. Agora ele está aqui, né? Agora a gente posicionou. Se a gente colocar ele ali em 32, 32, vamos ver. Ele vai ficar aqui nessa partezinha da tela. Deixa eu só confirmar que é o place que eu usei aqui. Place, exatamente. Beleza, agora a gente sabe como posicionar o nosso botão na tela. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar vários botões e posicionar eles na tela um do lado do outro. Então o que a gente vai fazer? A gente guarda o botão dentro de uma variável. Então a gente vai criar uma variável que seja uma lista que a gente possa colocar os botões. Quando eu quero criar uma lista vazia, eu coloco aqui só o símbolozinho da lista, beleza? E aí a gente vai fazer aqui um for linha, tá? Então esse daqui é o número de linhas da linha em board em range board 0, tá? O que a gente tá fazendo aqui? Esquece daqui por enquanto. Vamos dar mais enters aqui para ficar mais longe. O número da linha, ele é qual linha que a gente está passando. E ele vai de 0 até board 0, que seria 8, tá? Então o número da linha vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e parar, né? Porque eles sempre param antes. Beleza, então agora a gente consegue passar de linha por linha. Agora vamos passar então de coluna por coluna. Número da coluna. Range board 1. Quer que ele vá até o y aqui, de 0 até o y menos 1. E agora, para cada, então, a gente tem o número da linha e o número da coluna, a gente cria um botão para cada espaço desse dentro do nosso grid ali, né? Então a gente vai colocar aqui que new button vai ser igual a button window. E agora a gente precisa que o button tenha o tamanho específico que a gente quer. Então, button size tkinter. Vamos lá. Change tkinter button size. Height e width. Então a gente vai usar aqui height button size e width button size. Beleza.
Agora, tecnicamente, é para o nosso botão ter o tamanho que a gente quer. Vamos testar aqui antes isso? Vamos botar aqui, vamos apagar isso daqui. Vamos rodar. Ah, sim. Para o botão ter o tamanho em pixels, a gente precisa fazer um negócio diferente aqui. Então, define button size in pixels. Tkinter. Como que eu redimensiono em pixels? Beleza. Ele diz aqui que você pode criar uma imagem e daí, depois de criar uma imagem, fazer. Meio ruim, né? Que daí você usa o pixel como a imagem. Achei ruim. Vamos continuar descendo aqui. Opa, no place a gente pode usar o widget height. E aí ele vai colocar baseado nos pixels. Então, em vez de a gente colocar aqui esse height e essa altura, a gente pode passar aqui no place o height e o width. Vamos dar uma olhadinha. Opa, agora ele virou um quadradinho bonitinho, né? Beleza, então a gente pode usar isso daqui. Vamos pegar aqui, vamos colocar lá, então ele só vai ser o window e esse new button a gente vai place. Então a gente precisa colocar ele na posição específica para ele ficar certinho na tela, né? Encaixado um do lado do outro. Então a gente vai colocar, vai fazer o que? A gente vai pegar o número da linha, certo? X vai ser o que? Número da linha. Vou fazer isso em cima para não ficar tão confuso, talvez. Então, pos-x vai ser o número da linha vezes button size. Ou seja, se o número da linha for 0 e o button size é 32, vai ser 0. Então, a posição em x vai ser 0 e a posição em y, caso o número da... Opa, fiz ao contrário aqui. A linha seria o y e o pos seria... e a coluna seria o x, né? Então, o número da coluna vezes button size. E aí a gente dá aqui um place, então. X vai ser pos-x, y vai ser pos-y. Opa, coloquei maiúsculo ali sem querer. Pos-y, height, button size e width, button size. Beleza. Agora, se a gente rodar isso daqui, vamos dar uma olhadinha. Olha só, a gente tem vários botões na nossa tela posicionados um do lado do outro. Então, botão 00 na posição 00, certo? Botão 01 na posição 01, né? Na verdade não tem como mostrar isso aqui porque eu não fiz ainda, né? Mas logo a gente vai printar qual é a posição desse botão. Mas o que vocês têm que saber é que tá pegando o número da linha e multiplicando pelo tamanho do botão, beleza? Beleza, a gente precisa guardar agora esse botão no botão list ali, né? Na real a gente não precisa fazer isso, mas por via das dúvidas... Bom, eu vou deixar assim, não quero confundir a cabeça de vocês. Se a gente precisar, depois eu coloco. E aí aqui no button a gente tem como colocar um comando para ele fazer, né? Então você vai criar um evento, certo? O evento seria como se fosse um pedaço de código pré-programado e você deixa ele ali esperando para ser utilizado, beleza? A gente também chama isso de funções, né? Só que as funções, quando elas estão integradas a algum botão ou algum trigger dessa forma, daí eles viram eventos. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui em funções, mas eu quero que vocês acreditem em mim, tá? Então a gente vai colocar aqui. A gente usa o def, que é de define, tá? Então definir uma função nova e a gente pode chamar essa função de qualquer coisa. Então pode ser check if has bomb, certo? Então a gente vai checar se naquele botão tem uma bomba. E aí isso daqui vai receber, por exemplo... Não, vamos deixar ele sem receber nada, tá? Vamos fazer só um print aqui. Eu não sei porque ficou tudo isso amarelo. É porque não é... não é assim, né? É assim. Então vamos colocar um print aqui. Clicou em algum botão. Por enquanto a gente não sabe qual botão. Vamos dar uma olhada aqui. How to add functions to button tkinter. Então, button command
Se a gente vier aqui dar uma olhada onde que ele está fazendo o button, tem aqui, ó, command igual a submit function. O que é esse submit function? É a função que ele definiu. Então a gente tem que só colocar aqui, na hora de criar a gente vai colocar command e vamos colocar o nome da nossa função, check if has bump, né? Não precisa aparentemente ter o parênteses, justamente porque é um evento, tá? Quando é uma função, ele vai ter um parênteses, certo? E seria como se a gente estivesse realmente fazendo aquele pedaço de código. Um evento é para guardar todo aquele pedaço de código e quando ele quiser fazer ou tiver algum trigger para fazer, ele vai fazer aquela função, tá? Então ele está guardando aqui o evento dessa função e em algum momento ele vai executar ela. Beleza. Vamos testar aqui. Olha lá, ele printou, tá? Quando clico no botão, ele diz que eu cliquei em algum botão. Beleza, agora a gente precisa saber como que a gente sabe qual botão que ele clicou, né? Então, por exemplo, aqui a gente recebe o pressed button. Para a gente saber qual botão ele clicou, então a gente vamos pesquisar aqui. Tkinter get button pressed reference. How to get button reference. Vamos ver. Então, ele está dizendo aqui que fire here, word, button git, tk button, text grid, command. Então ele pega aqui depois do button o command, tá? Então aqui a gente está colocando ele direto, beleza? Aqui a gente vai fazer new button, pegar o command, que eu acho que é tudo minúsculo, deixa eu confirmar. Tá? Ou a gente pode acessar os settings, que eu lembro que eu fiz assim aqui. Cadê? Settings. Ó, config, tá? New button.config, daí a gente pode usar o command igual a gente estava usando ali, tá? Então, command igual. E aí a gente pode aparentemente colocar qualquer função aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai usar um lambda que não vamos questionar muito, mas ele está dizendo aqui basicamente que se o botão for pressionado, ele faz aquilo, tá? Porque senão ele vai, quando criar o botão, ele também vai rodar essa função, tá? Então você vai rodar o jogo ali e ele vai ficar printando várias vezes se tem a bomba ou não. Então vamos colocar aqui já aqui lambda. E aí a gente precisa colocar aqui, vou confirmar aqui que o lambda do Python é diferente. Uma coisa tem assim. Então vai ser new button igual a new button. E aqui check if has bomb. Sendo ele um evento, não. Agora ele é uma função, tá? E agora a gente pode passar aqui, por exemplo, new button para ele, tá? E aí a gente vai ter aqui o botão específico que a gente quer. Então se a gente printar aqui agora, em vez de vamos colocar aqui a referência, né, target button, e daí vamos printar aqui target button. É só printar o target button, vamos ver o que aparece. Olha, aparece o número do botão lá, tá? Então, ó, botão 0, 1, 2, 3. O número não é exato. Ah, não, é sim, eu que cliquei, pulei um ali. Beleza, então ele vai aqui, é o 64. Tranquilo, a gente tem ali todos os nossos botões. Agora que a gente tem um botão, a gente pode checar qual é a posição desse botão, né? Então, a gente pode tanto pegar esse número aqui que está aqui e fazer uma conta matemática, né? Dividir, pegar o resto lá e daí pegar o resto vai dar a quantidade de colunas, né? E aí a divisão normal vai dar o número das linhas. Ou a gente pode usar listas, tá? Eu resolvi fazer por listas aqui porque vocês estão aprendendo isso agora e começando a utilizar isso agora, então eu acho que é bom vocês já irem reforçando isso até o final do período. E esse exercício aqui usa bastante lista também e etc, então seria bom vocês aprenderem isso, tá?
O que a gente vai fazer? A gente vai... Detalhe, não é o ideal fazer por lista, tá? Se você fizesse lá com a divisão do número do botão, seria mais fácil, tá? Mas eu vou fazer aqui só para mostrar para vocês como funcionam as listas, para vocês conseguirem pegar o lugar na lista específico, conseguir comparar posições da lista que vocês querem, tá? Então a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer agora sim o button list, tá? E aí a gente vai fazer mais uma coisa, a gente vai fazer Não, a gente só precisa do botão list, realmente. E aí aqui no número da linha tem uma coisa, né? Porque a nossa lista de botões, ela não é uma lista, ela é uma matriz, certo? Então o que vai dentro dessa matriz aqui, vamos até trocar o nome para matriz, matrix. O que vai dentro dessa matriz, daí sim é a lista, tá? Então vai ser button line aqui, que seria a mesma coisa que uma lista, tá? Uma lista vazia. E nessa button line a gente adiciona append, então, né? E new button. Desculpa. Achei que tinha alguém no portão. Beleza, agora a gente adicionou essa linha e agora a gente adiciona essa linha à matriz. Então a gente está colocando várias coisas dentro da linha e agora colocando várias linhas dentro, várias linhas não, essa linha com várias coisas dentro da matriz. Append button line. Vou colocar até um new aqui, acho que é Shift F6. New button line. Tá? Porque daí vocês sabem que é uma linha nova que a gente está criando. Adicionou a matriz e agora a gente tem aqui na nossa matriz a gente tem na nossa matriz as informações sobre todos os botões, beleza? O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode procurar o target x, tá? Porque quer dizer que é o target do botão. E aí a gente vai inicializar ele com o quê? Com -1. Por que -1? Porque não existe a casa -1 no nosso tabuleiro. Então, se o target x ou o target y no final do nosso programa for -1, a gente sabe que tem alguma coisa de errado com ele. Tá? Quando os números são positivos, a gente pode usar números negativos como números temporários. Então, a gente vai ter aqui o target x e o target y, que seria a posição em x e a posição em y do botão. E aí a gente vai fazer o quê? Que for i in button... não, vamos colocar aqui. Para cada botão, para cada linha de botão, então line button in button matrix. E aí para cada botão na line button, a gente vai checar se o botão for igual a target button, a gente vai dizer que target x é igual a na real a gente vai ter que fazer um negócio diferente aqui, né? Porque o que a gente está procurando? A posição em x e em y da matriz, né? Então aqui a gente está pegando só o botão. Como a gente não tem a posição do botão, a gente vai precisar transformar isso daqui em, por exemplo, um line button number. E aí a gente bota aqui range, ou seja, né? Para cada de 0 até o tamanho da matriz, certo? Então seria até o número de linhas. E aí aqui vai ser column button number. Vou colocar line number e column number para ficar menos poluído, tá? E aí ele vai ser o que? Ele vai ser um range de... Aqui agora a gente não tem mais a linha de botões, né? A gente tem que colocar button matrix para pegar a linha com o line number. Beleza? Não podemos esquecer do len aqui, porque é o tamanho da lista que a gente quer, certo? Então, aqui, de 0 até o número de linhas. E aqui, de 0 até o número de colunas. O que quer dizer? Que ele vai passar por todas as linhas e colunas que tem no nosso programa. E aí aqui no button, a gente vai ter que trocar, porque agora a gente não tem mais o button. A gente vai pegar button matrix line number,
Ou seja, pegamos ali o número da linha, né? Pegamos uma linha específica, ou seja, se for line number for 4, a gente vai pegar a quarta linha, no caso a terceira linha. Na verdade, desculpa, a terceira não, a quinta linha, né? Porque o 0 vai aumentar 1, não diminuir. Column number, e aí a gente checa se é igual ao botão. Se for igual ao botão, target x vai ser line number e target y vai ser igual a column number. Ao contrário, x é column, né? E target é line. Y é line, desculpa. Beleza, agora a gente tem o target x e o target y. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um print. E aí a gente pode colocar aqui um F. Apertou o botão na posição target x, target y. Vamos rodar lá para ver. Apertou a posição na 5, 4. Apertou na posição 0, 0, 1, 0, 2, 0, tá? 7, 7, 4, 5, 4, 4. Lembrando, por que ele não me dá 8, 8? Porque ele me dá aqui, né, 0, 0, não 1, 1. Então vai ser sempre 1 a menos. Tem algum problema? Não, porque a gente não vai mostrar isso daqui para o jogador, né? A gente só precisa disso daqui para checar qual é o valor daquela casa. Ah, e como que eu vou checar o valor? Então, vamos criar uma lista de valores aqui fictícia, tá? Então isso daqui seria caso tem bomba ou não tem bomba em cada casa, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai randomizar isso daí. Então for número da linha, in range, parará, parará, tudo a mesma coisa dali de cima, tá? Então para cada linha vai ter um new value line. E aí número da coluna, in range, board 1. Beleza. Para cada um desses, então, a gente vai fazer ali que a gente vai ter uma nova variável, vai ser, vamos chamar ela aqui de tem bomba igual a random. Vamos importar o random. Random. Random.range. Range pode ser. Por que eu pego um range int? Porque 0 é negativo, 1 é positivo, né? A gente só precisa... Opa, contrário. Transformar isso daqui num booleano. Beleza? Agora ele está randomizando aqui se tem bomba ou se não tem bomba. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse valor se tem bomba para minha linha. Então tem bomba. E aí essa minha linha para value matrix append new value line. Então adicionei a linha. Agora a gente tem, se eu debugar isso daqui, ó, print value matrix, vamos ver. Ó, ele vai dar, ó, a primeira linha é false, true, true, false, false, true, true, tá? Ele me dá aqui 8 linhas, cada uma com 8 casos, tá? Beleza, agora a gente tem aqui uma matriz falando se é bomba ou se não é bomba. Então agora basta a gente pegar aqui, né? Apertou na posição target Y e tinha uma bomba. Aí a gente pode colocar aqui, ó, value matrix target X target Y, tá? Vamos rodar aqui. Se a gente clicar aqui agora, apertou e tinha uma bomba, false. Vamos ver, ó, no segundo é para ter uma bomba, vamos apertar. Tinha uma bomba? True. No terceiro também é para ter, vamos ver. Também tem, beleza? Vamos ver um que é falso. O último da primeira linha é para ser falso. Falso, tá bom? Então agora a gente consegue saber se tem uma bomba ou não. E aí a gente pode fazer algumas firulinhas aqui, né? Essa é a base, tá? E aí se a gente quiser, por exemplo, ó, desabilitar o botão, a gente usa aqui, ó, o botão. Então vamos lá.
A gente tem aqui o target button. Target button. Acho que é disable. State, tá? State. Isso aqui é um que a gente já usou aqui embaixo. É um dicionário, tá? Então é como se a gente tivesse algumas chaves, tá? Que são tipo... seria tipo o nome de algum valor, tá? Então o nome do valor comando vai ser esse comando aqui, tá? O nome não, desculpa. O nome do valor é comando e sempre que eu pegar ele pelo nome comando, ele vai me retornar esse valor aqui, beleza? Então a gente está trocando o valor do nome state para disable. Que é tkinter.disable, tá? Isso vai fazer o botão ficar desabilitado. Então se a gente rodar aqui, ó, cliquei, não consigo mais clicar, tá? Vou botar o mouse mais perto aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Não consigo clicar, beleza? E aí a gente pode, por exemplo, trocar a cor do botão, né? Pra gente trocar a cor do botão. Lembrando que tudo isso que eu fiz aqui, eu fiz pesquisando no Google. Agora eu dei uma parada, acho que eu já provei o meu ponto pra vocês, né? Que é muito importante saber pesquisar no Google. Aqui eu vou só pegar aqui certinho pra gente fazer a cor do background. Então a gente pode pegar aqui também target button. Na real, vamos fazer assim. Se, então, vamos ver. Tem bomba, vamos pegar a variável aqui de volta. Então tem bomba é igual a value matrix target x target y, tá? E aí, if tem bomba, ele vai pintar target button bg igual a red. Opa, esqueci dois pontos aqui, né? Vai ser igual a red, eu não lembro se é assim, é string, tá? Então vai ser igual a red e else, ou seja, se não tiver bomba, target button background vai ser igual a green. Vamos apagar esse daqui. O Python gosta de fazer firula aqui nas minhas coisas, né? Deixa as coisas do jeito que tá. Aqui é só porque ele quer que eu pule a linha, tá? Ele fica dando esse errinho aqui, daí ele quer que eu tire o parênteses, não sei o que, ele fica mostrando as coisas. Mas tá tudo no geral certo, tá? Então agora vamos dar uma olhada aqui. Agora se eu apertar, ele me dá ali a resposta já visualmente se tem uma bomba ali ou não. Beleza? Pessoal, eu vou disponibilizar os dois. Esse daqui ficou um pouquinho mais simples, né? Esse daqui como eu tava estudando, eu acabei fazendo mais coisa. E aí eu vou comentar esse código aqui, tá? Para aí disponibilizar para vocês certinho. Se vocês precisarem de alguma ajuda, por favor, usem o horário da monitoria de quinta-feira. Apareçam lá quinta-feira, 11h10, na sala Alan Turing. Mas eu tenho aula quinta-feira, 11h10. Beleza, fala comigo que eu mudo o horário da monitoria pra gente conseguir fazer as coisas, tá? Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que tenha ficado bem claro e bem limpo aí como faz. Peço desculpa pelos enrolos, né? Mas como é algo que eu não mexo muito frequentemente, de vez em quando o cérebro dá uma travada. Isso aí. Beijo, beijo. Até mais.